O champanhe dançava no meu copo, as bolhas subindo como pequenas estrelas cadentes, cada uma carregando consigo um desejo, uma esperança. O ar estava denso de expectativas, um zumbido quase palpável que vibrava através dos saltos altos e dos sussurros animados. Mariana, estás deslumbrante, exclamou a minha mãe, apertando a minha mão com entusiasmo. Os seus olhos brilhavam, inundados de orgulho. Este é o teu momento, querida. Aproveita cada segundo. E como não aproveitar? Aquela noite era a culminação de anos de trabalho árduo, de noites mal dormidas e de sonhos ousados que teimavam em florescer no meu coração. A inauguração da Alma Nova, a minha empresa de design de moda sustentável, era mais do que um evento, era a materialização de uma visão, a prova de que a paixão e a ética podiam coexistir num mundo obcecado pelo lucro. O espaço, o antigo armazém renovado com toques de modernidade e elementos rústicos, estava repleto de amigos, familiares, investidores e jornalistas. Cada rosto irradiava uma curiosidade genuína, um interesse vibrante pelos designs que iriam ser revelados. As minhas criações, peças únicas concebidas a partir de materiais reciclados e inspiradas na exuberância da natureza portuguesa, aguardavam ansiosamente a sua estreia sob os holofotes. Entre a multidão, avistei Isabel, a minha melhor amiga e confidente. O seu sorriso era um farol na noite, um porto seguro onde a minha ansiedade se dissipava como névoa ao sol. Estás pronta para conquistar o mundo, Mariana? Perguntou ela, abraçando-me com força. O seu perfume, uma mistura delicada de jasmim e sândalo, era familiar e reconfortante. Eu sempre soube que irias chegar longe. Isabel tinha sido a minha rocha, o meu apoio inabalável durante os altos e baixos da jornada empreendedora. Desde os tempos da faculdade, quando rabiscávamos designs em guardanapos de papel, até os momentos de dúvida em que a vontade de desistir era quase irresistível, ela sempre esteve lá, a lembrar-me do meu potencial e a incentivar-me a seguir em frente. A nossa amizade era um laço sagrado, uma aliança inquebrável forjada na partilha de sonhos e na superação de obstáculos. No entanto, por mais radiante que a noite fosse, uma sombra tênue pairava no meu subconsciente, uma nota dissonante numa sinfonia perfeita. Era uma sensação estranha, um pressentimento vago que me impedia de mergulhar completamente na euforia do momento. Talvez fosse apenas o nervosismo natural de quem se prepara para um salto no desconhecido, ou talvez fosse algo mais, algo que eu não conseguia identificar. Enquanto o mestre de cerimônias anunciava o meu nome, e os aplausos ecoavam pelo espaço, forcei um sorriso e subi ao palco. A luz dos holofotes ofuscava a minha visão, mas conseguia distinguir as silhuetas familiares na plateia, cada uma representando um capítulo da minha vida, um elo na corrente que me tinha trazido até ali. Naquele instante, senti-me invencível, capaz de enfrentar qualquer desafio, de realizar qualquer sonho. Mas mal sabia eu que a tempestade se aproximava, silenciosa e implacável, pronta para destruir tudo o que eu tinha construído. As semanas que antecederam a inauguração da Alma Nova foram um turbilhão de emoções, uma montanha-russa vertiginosa de excitação e ansiedade. Revivia constantemente os momentos que partilhara com Isabel, as conversas apaixonadas sobre os nossos sonhos, os planos ambiciosos que traçamos em noites estreladas. Recordava-me do dia em que decidimos unir forças, criar uma marca que refletisse os nossos valores e a nossa visão de um futuro mais sustentável. No entanto, à medida que a data se aproximava, comecei a notar pequenas mudanças no comportamento de Isabel, nuances subtis que me causavam um desconforto crescente. O seu entusiasmo parecia, por vezes, forçado, o seu sorriso, menos genuíno. As suas perguntas sobre as minhas decisões estratégicas tornaram-se mais insistentes, quase inquisitivas. E, em algumas ocasiões, apanhei a observar-me com um olhar estranho, uma mistura indecifrável de admiração e ressentimento. Numa tarde soalheira, enquanto preparávamos os convites para a inauguração, sugeri a Isabel que usássemos um determinado tipo de papel reciclado, um material inovador que tinha descoberto numa feira de artesanato. A sua reação surpreendeu-me. Não achas que isso é um bocado exagerado, Mariana? Perguntou ela, com um tom ligeiramente irritado. As pessoas não vão reparar na diferença, e, para ser sincera, acho que fica um bocado feio. Fiquei perplexa. Isabel sempre fora a maior defensora das minhas ideias ecológicas, a primeira a aplaudir as minhas iniciativas sustentáveis. Por que estaria agora a criticar uma escolha que estava tão alinhada com os nossos valores? Tentei ignorar o incidente, atribuindo-o ao estresse e à pressão dos preparativos. Mas a semente da dúvida tinha sido plantada, e germinava silenciosamente no meu coração. Outro episódio perturbador ocorreu durante a sessão fotográfica para a campanha de lançamento da Alma Nova. Contratamos um fotógrafo talentoso, o Rafael, que tinha um dom especial para captar a essência da beleza natural. As modelos, vestidas com as minhas criações, posavam graciosamente num jardim exuberante, sob a luz dourada do final da tarde.
Tudo corria maravilhosamente, até que Isabel decidiu intrometer-se. Mariana, querida, não achas que este vestido fica melhor em mim? Perguntou ela, apontando para uma das peças mais emblemáticas da coleção, um vestido de seda reciclada adornado com bordados intrincados. Eu tenho um corpo mais adequado para ele, sabes? As minhas curvas realçam melhor o design. As palavras de Isabel eram venenosas, disfarçadas de elogios. Senti um arrepio na espinha. Não era a primeira vez que ela fazia comentários depreciativos sobre a minha aparência, mas desta vez pareciam ter um propósito diferente, uma intenção maliciosa. Tentei manter a calma e respondi com um sorriso forçado: Isabel, este vestido foi concebido para o modelo que o está a usar. Mas não te preocupes, terás muitas oportunidades para brilhar. Na noite anterior à inauguração, enquanto verificava os últimos detalhes com a equipa, descobri que alguém tinha sabotado o sistema de som. Os cabos estavam cortados, os alto-falantes danificados, o pânico invadiu meu corpo. Quem faria uma coisa dessas? Quem quereria arruinar o meu grande dia? A primeira pessoa que me veio à cabeça foi Isabel. A ideia era absurda, impensável, mas, à medida que recordava os pequenos sinais, os olhares estranhos, os comentários venenosos, a dúvida transformou-se em suspeita. Seria possível que a minha melhor amiga estivesse a tramar contra mim? Seria possível que a inveja tivesse consumido, a ponto de querer destruir os meus sonhos? Com o coração apertado, decidi confrontar Isabel. Liguei-lhe para o telemóvel, mas ela não atendeu. Enviei-lhe uma mensagem, perguntando se podia falar comigo. Aguardei ansiosamente a sua resposta, mas o silêncio persistiu. A cada minuto que passava, a minha certeza aumentava. Isabel era responsável pela sabotagem. Isabel era minha inimiga, e eu, ingenuamente, tinha-lhe confiado a minha vida. A sala cintilava sob a luz de centenas de velas, cada chama tremeluzindo como uma promessa de sucesso. A música suave envolvia os convidados num abraço caloroso, enquanto eles circulavam entre as minhas criações, admirando os cortes inovadores e os tecidos sustentáveis. A alma nova parecia respirar, pulsando com a energia de um sonho tornado realidade. Eu sorria, genuinamente feliz, sentindo o peso da minha ambição a dissipar-se a cada elogio, a cada aperto de mão. No entanto, por mais que tentasse afastar os pensamentos sombrios, a traição de Isabel pairava sobre mim como uma nuvem carregada. Evitava o seu olhar, temendo encontrar nele a confirmação da minha suspeita. Mas sabia que mais cedo ou mais tarde teria de confrontá-la, de exigir uma explicação para sua maldade. Por volta das 10 horas da noite, Isabel fez a sua entrada triunfal. Usava um vestido deslumbrante, um modelo exclusivo da minha coleção que eu tinha reservado para uma ocasião especial. O tecido brilhava sob as luzes, realçando as suas curvas e a sua beleza exuberante. Aproximou-se de mim com um sorriso nos lábios, como se nada tivesse acontecido. Mariana, parabéns. A festa está fantástica, os teus designs são incríveis. Estou tão orgulhosa de ti, exclamou ela, abraçando-me com força. O seu perfume, que antes me reconfortava, agora nauseava-me. Afastei-me delicadamente, mantendo uma distância segura. Isabel, precisamos de conversar, disse eu, com a voz firme. Sei que foste tu que sabotaste o sistema de som, sei que estás a tentar arruinar a minha vida. O sorriso de Isabel desapareceu, substituído por uma expressão fria e calculista. Do que é que estás a falar, Mariana? Estás a delirar? Eu nunca faria uma coisa dessas. Não mintas para mim, Isabel. Eu vi os sinais, eu sei que estás com inveja do meu sucesso, sei que queres destruir-me. Isabel soltou uma gargalhada sarcástica. Inveja? De ti? Não sejas ridícula, Mariana. Tu és que sempre tiveste inveja de mim. Sempre foste a sombra, a cópia barata. Eu é que tenho talento, beleza, carisma. Tu és apenas uma nerd obcecada por tecidos reciclados. As palavras de Isabel eram como facas afiadas, trespassando o meu coração. Senti a raiva ferver nas minhas veias, a consumar a minha dor, mas tentei manter a calma, respirando fundo para não perder o controle. Por que estás a fazer isto, Isabel? Por que queres destruir a nossa amizade? Por que queres arruinar a minha vida? Isabel aproximou-se de mim, sussurrando ao meu ouvido, porque eu mereço tudo o que tu tens. Eu mereço o sucesso, a fama, o reconhecimento. Tu não passas de uma impostora, uma sortuda que teve tudo de mão beijada. Naquele momento, Isabel afastou-se e subiu para o palco, pegou no microfone e encarou a multidão. O silêncio invadiu a sala. Todos os olhares estavam fixos nela. Boa noite, a todos, exclamou Isabel, com a voz carregada de veneno. Eu tenho um anúncio importante a fazer. Quero revelar a verdade sobre Mariana, a vossa querida anfitriã, a vossa guru da moda sustentável.
A verdade é que ela é uma fraude. Os seus designs são plágios, os seus tecidos são de qualidade inferior, e as suas práticas ecológicas são apenas uma fachada para enganar os incautos. As palavras de Isabel ecoaram pela sala como um trovão, destruindo a atmosfera festiva e mergulhando todos num estado de choque. Vi os rostos dos meus convidados a contorcerem-se em incredulidade, a confiança a esvair-se dos seus olhos. A minha mãe, pálida e trêmula, agarrava-se ao braço do meu pai, como se estivesse prestes a desmaiar. As câmaras dos jornalistas dispararam, captando cada expressão de horror e desilusão. Senti o chão a fugir-me debaixo dos pés. O meu mundo desmoronava-se à minha volta, reduzido a escombros pela maldade de uma amiga. Isabel continuou seu discurso destrutivo, revelando segredos obscuros, distorcendo factos, lançando acusações infundadas. A sua voz ecoava como um grito de guerra, um cântico de vingança. A cada palavra, a cada frase, sentia-me mais fraca, mais vulnerável, mais destruída. Finalmente, Isabel terminou a sua diatribe com um sorriso triunfante. Espero que agora vejam quem Mariana realmente é, disse ela, com um tom venenoso. Uma mentirosa, uma trapaceira, uma pessoa desprezível que não merece o vosso respeito nem a vossa admiração. E com um gesto teatral, Isabel atirou o microfone ao chão e abandonou a sala, deixando-me sozinha no meio do caos, destroçada e humilhada. A minha festa de inauguração tinha se transformado num pesadelo, o meu sonho tinha se desfeito em cinzas, e a minha vida tinha sido destruída pela pessoa em quem eu mais confiava. O silêncio que se seguiu à partida de Isabel era ensurdecedor, um vazio opressivo que pesava sobre cada um dos presentes. Lentamente, como se despertassem de um transe, os convidados começaram a murmurar, a trocar olhares hesitantes, a questionar a veracidade das acusações. A confiança que antes irradiavam dissipou-se, substituída por um ceticismo desconfortável. Os jornalistas, sedentos por um escândalo, cercaram-me com perguntas insistentes, exigindo explicações, pressionando-me a confessar os meus supostos crimes. Tentei responder com calma e clareza, negando as acusações de Isabel e defendendo a integridade da minha marca. Mas as minhas palavras soavam fracas e ineficazes, afogadas no mar de dúvidas e suspeitas que Isabel tinha criado. Aos poucos, os convidados começaram a abandonar a festa, um a um, discretamente, como se fugissem de um incêndio. Os meus pais, devastados e desorientados, tentaram consolar-me, mas o seu abraço não conseguia aquecer o frio que me invadia a alma. Os meus amigos, perplexos e hesitantes, prometeram investigar a fundo, mas o seu apoio soava vazio, a uma cortesia forçada. Em poucas horas, o armazém outrora vibrante transformou-se num cenário desolador, um cemitério de sonhos desfeitos. As luzes foram apagadas, a música silenciada, as minhas criações abandonadas. A alma nova tinha deixado de respirar, sufocada pela traição e pela mentira. Nos dias que se seguiram, as acusações de Isabel ecoaram pelos meios de comunicação social, amplificadas por manchetes sensacionalistas e artigos difamatórios. A minha reputação foi manchada, a minha credibilidade abalada, a minha carreira posta em risco. Os investidores retiraram o seu apoio, os parceiros comerciais rescindiram os contratos, os clientes cancelaram as encomendas. A alma nova estava à beira da falência, condenada a afundar-se no abismo da desgraça. O meu telefone não parava de tocar, mas eu recusava-me a atender. As mensagens acumulavam-se na minha caixa de correio, mas eu não conseguia lê-las. A minha casa tornou-se uma prisão, um refúgio sombrio onde eu me escondia do mundo, mergulhada na minha dor e na minha vergonha. Os meus pais insistiram para que eu procurasse um advogado, para que processasse Isabel por difamação e calúnia, mas eu não tinha forças para lutar, nem vontade de me envolver numa batalha judicial. Sentia-me exausta, derrotada, desmoralizada. Acreditava que a minha vida tinha terminado, que o meu sonho tinha morrido, que a minha felicidade tinha sido roubada para sempre. Um dia, enquanto vagueava sem rumo pelas ruas da cidade, encontrei-me em frente à antiga loja da minha avó, uma alfaiataria tradicional onde aprendera os primeiros segredos da costura. A saudade invadiu meu coração, a nostalgia acendeu uma chama de esperança na minha alma. Lembrei-me das palavras da minha avó, uma mulher sábia e resiliente: Mariana, a vida é como um tecido. Por vezes, rasga-se, desfia-se, perde a cor. Mas, com paciência, habilidade e amor, podemos sempre remendá-lo, fortalecê-lo e transformá-lo numa obra de arte ainda mais bela. Naquele instante, percebi que não podia desistir, que não podia deixar que a traição de Isabel definisse o meu futuro. Tinha de honrar a memória da minha avó, seguir o seu exemplo de coragem e determinação, e reconstruir a minha vida a partir dos escombros. Decidi que não me vingaria de Isabel, que não me deixaria consumir pelo ódio e pelo ressentimento.
Em vez disso, concentrar-me-ia em renascer, em reinventar-me, em provar ao mundo que era capaz de superar qualquer obstáculo e de alcançar qualquer sonho. Com o coração renovado e a mente focada, regressei à casa e comecei a traçar um novo plano. Sabia que o caminho seria longo e árduo, mas estava disposta a enfrentá-lo com garra e resiliência. Afinal, eu era Mariana, a mulher que tinha criado a alma nova, a sonhadora que se recusava a morrer. E estava determinada a provar que a minha alma era, de facto, indestrutível. O sol da manhã irrompia pela janela, aquecendo o pequeno ateliê que improvisara num canto da minha casa. As paredes, outrora adornadas com os meus designs, estavam agora vazias, despidas de cor e vida. Mas, no meu coração, uma nova esperança florescia, alimentada pela determinação de recomeçar. Decidi que não me deixaria paralisar pelo passado, que não me deixaria consumir pela amargura da traição. Em vez disso, usaria a minha dor como combustível, transformando a minha desilusão em motivação, a minha fraqueza em força. Sabia que o caminho para a recuperação seria longo e árduo, mas estava disposta a percorrê-lo com paciência e perseverança. Comecei por contactar os meus antigos fornecedores, explicando a minha situação e pedindo-lhes uma nova oportunidade. Surpreendentemente, muitos deles mostraram-se solidários, oferecendo-me descontos e prazos de pagamento flexíveis. A sua generosidade comoveu-me profundamente, lembrando-me de que nem todas as pessoas são movidas pela ganância e pela maldade. Com os materiais assegurados, comecei a desenhar uma nova coleção, inspirada na beleza da natureza e na resiliência do espírito humano. As minhas criações refletiam a minha jornada pessoal, a minha luta contra a adversidade, a minha busca pela verdade e pela justiça. Cada peça era uma metáfora da minha transformação, um testemunho da minha capacidade de renascer das cinzas. Trabalhava incansavelmente, noite e dia, aperfeiçoando os cortes, experimentando novos tecidos, aprimorando os detalhes. O meu ateliê tornou-se um santuário, um refúgio onde eu me desligava do mundo exterior e me concentrava na minha arte. A cada ponto, a cada costura, sentia a minha alma curar-se, a minha confiança a renascer. Para além do trabalho criativo, dediquei-me a estudar novas técnicas de marketing e comunicação. Sabia que precisava de reconstruir a minha imagem, de reconquistar a confiança dos meus clientes, de mostrar ao mundo que era uma empresária honesta e competente. Criei um novo website, onde partilhava a minha história, os meus valores e os meus projetos. Comecei a usar as redes sociais para divulgar os meus designs e para interagir com o meu público. Aos poucos, as coisas começaram a mudar. Os meus antigos clientes voltaram a contactar-me, elogiando a minha nova coleção e manifestando seu apoio. Novos clientes surgiram, atraídos pela minha história de superação e pela qualidade dos meus produtos. A imprensa começou a interessar-se pelo meu trabalho, publicando artigos favoráveis e entrevistas inspiradoras. Numa tarde soalheira, recebi um telefonema inesperado. Era a Carolina, uma antiga colega da faculdade que trabalhava numa importante loja de departamentos. Mariana, ouvi dizer que estás a criar uma nova coleção, disse ela, com um tom animado. Adoraria ver os teus designs. Acho que as minhas clientes iriam adorar as tuas peças. Marquei uma reunião com a Carolina, e preparei-me para apresentar a minha coleção com o máximo de profissionalismo e entusiasmo. Sabia que esta era uma oportunidade única, uma chance de relançar a minha carreira e de provar ao mundo que era capaz de alcançar o sucesso, apesar de tudo o que tinha acontecido. No dia da reunião, senti um misto de nervosismo e excitação. Vesti o meu melhor fato, organizei os meus designs com cuidado e respirei fundo antes de entrar na sala. A Carolina recebeu-me com um sorriso caloroso e convidou-me a apresentar o meu trabalho. Durante uma hora, mostrei os meus desenhos, expliquei as minhas técnicas, partilhei as minhas inspirações. A Carolina ouvia atentamente, fazendo perguntas inteligentes e demonstrando um interesse genuíno. No final da apresentação, ela levantou-se e apertou a minha mão. Mariana, estou impressionada, disse ela, com um olhar admirado. Os teus designs são fantásticos, a tua história é inspiradora, e a tua paixão é contagiante. Quero encomendar toda a tua coleção para a minha loja. As palavras da Carolina soaram como uma bênção, uma promessa de um futuro melhor. Senti as lágrimas a inundarem os meus olhos, a emoção a embargar a minha voz. Agradeci-lhe com humildade e gratidão, prometendo que não a desapontaria. Naquele dia, percebi que o meu renascimento tinha começado. A traição de Isabel tinha me ferido profundamente, mas não tinha conseguido destruir a minha alma. Pelo contrário, tinha me tornado mais forte, mais resiliente, mais determinada. Estava pronta para enfrentar o futuro com coragem e esperança, sabendo que o sucesso era apenas uma questão de tempo e de esforço. O burburinho era palpável, uma sinfonia de expectativas que ecoava pelas paredes do elegante espaço.
As luzes suaves acariciavam os rostos curiosos, e a música envolvente convidava a sonhar. Ali, naquele palco, a minha nova coleção estava prestes a ser revelada ao mundo. Após meses de trabalho árduo e dedicação incansável, eu finalmente estava pronta para apresentar a minha visão renovada. Aquele desfile de moda não era apenas uma demonstração de talento, mas um manifesto de resiliência, uma celebração da capacidade humana de superar a adversidade. Entre os convidados, avistei rostos familiares, os meus pais, radiantes de orgulho, os meus amigos, vibrando de entusiasmo, os meus clientes, ansiosos por testemunhar a minha transformação. Aquele apoio incondicional era o meu alicerce, a força que me impulsionava a seguir em frente, a acreditar no meu potencial. Mas um rosto em particular chamou a minha atenção. Isabel, sentada num canto discreto, observava-me com um olhar indecifrável. A sua presença perturbava-me, despertando memórias dolorosas e sentimentos contraditórios. Tentei ignorá-la, concentrando-me na tarefa que tinha em mãos. Quando a música começou a tocar, as modelos surgiram no palco, vestindo as minhas criações com graça e elegância. Cada peça contava uma história, transmitindo uma mensagem de esperança, de força, de beleza. Os tecidos reciclados ganhavam nova vida, transformados em obras de arte que celebravam a natureza e o espírito humano. A reação do público foi avassaladora. Aplausos efusivos, assobios de admiração, lágrimas de emoção. Os jornalistas registravam cada detalhe, os fotógrafos captavam cada instante, os influenciadores digitais partilhavam cada imagem. A minha coleção era um sucesso estrondoso, um triunfo da criatividade e da perseverança. Após o desfile, fui cercada por uma multidão de admiradores, todos ansiosos por me felicitar, por me entrevistar, por me oferecer novas oportunidades. Senti-me grata, honrada, realizada. O meu sonho tinha renascido, mais forte e mais brilhante do que nunca. Enquanto celebrava o meu sucesso, avistei Isabel aproximar-se. O seu rosto estava pálido, os seus olhos marejados. Hesitei, sem saber como reagir. Teria ela vindo para me insultar, para me humilhar, para me roubar a minha alegria? Mariana, parabéns, disse Isabel, com a voz embargada. O teu desfile foi incrível, os teus designs são maravilhosos. Eu estava errada. Tu és uma artista talentosa, uma mulher inspiradora. As palavras de Isabel surpreenderam-me. Esperei por um insulto, por uma provocação, por uma nova traição. Mas, em vez disso, encontrei sinceridade, arrependimento, humildade. Eu sei que te magoei muito, Mariana, continuou Isabel, com as lágrimas a escorrerem pelo rosto. Eu estava cega pela inveja, consumida pelo ressentimento. Eu queria destruir-te, mas acabei por destruir-me a mim própria. Perdi tudo, a minha amiga, o meu trabalho, a minha dignidade. Eu sinto muito, Mariana. Por favor, perdoa-me. Ouvir as palavras de Isabel comoveu-me profundamente. Percebi que a sua confissão era genuína, que o seu sofrimento era real. A raiva que eu sentia por ela começou a dissipar-se, substituída por um sentimento de compaixão. Isabel, eu perdoo-te, disse eu, abraçando-a com ternura. Eu sei que cometeste um erro, mas também sei que és capaz de te redimir. O importante é que aprendas com os teus erros e que te tornes uma pessoa melhor. Naquele momento, a nossa amizade renasceu, mais forte e mais madura do que nunca. A traição de Isabel tinha nos magoado profundamente, mas também nos tinha ensinado lições valiosas sobre o perdão, a humildade e o amor. Nos meses que se seguiram, a alma nova floresceu, conquistando novos mercados, angariando prêmios prestigiados, inspirando outras empresas a adotar práticas sustentáveis. A minha história tornou-se um exemplo de superação, um símbolo de esperança para todos aqueles que enfrentam a adversidade. E acima de tudo, a minha vida tornou-se mais rica, mais plena, mais feliz. Tinha reconquistado a minha carreira, tinha reencontrado a minha amiga, tinha descoberto a minha força interior, tinha provado ao mundo que a traição pode ser dolorosa, mas não é fatal. Que o sucesso pode ser doce, mas não é o objetivo final, e que a felicidade reside na capacidade de perdoar, de amar e de seguir em frente, apesar de tudo. Os anos passaram, e as cicatrizes da traição de Isabel desvaneceram-se, transformando-se em marcas discretas na tapeçaria da minha vida. A alma nova floresceu, tornando-se uma referência no mundo da moda sustentável, um exemplo de como a ética e a estética podem coexistir em harmonia. Mas o meu maior triunfo não foi o sucesso profissional, mas sim a reconciliação com Isabel. A nossa amizade renasceu das cinzas da desconfiança, fortalecida pela humildade, pelo perdão e pela compreensão. Isabel tornou-se a minha maior aliada, a minha confidente mais leal, a minha inspiração mais constante. Juntas, criamos uma fundação para apoiar jovens empreendedores que sonham em construir um mundo mais justo e sustentável.
Partilhávamos as nossas experiências, dávamos conselhos, oferecíamos recursos. O nosso objetivo era transformar a dor em esperança, a desilusão em oportunidade, a traição em inspiração. Um dia, enquanto visitávamos uma escola carenciada, conhecemos uma jovem talentosa que sonhava em ser designer de moda. A sua paixão era contagiante, a sua criatividade, impressionante. Decidimos apadrinhá-la, oferecendo-lhe uma bolsa de estudos, um estágio na Alma Nova e um mentor para guiar no seu percurso. Ver aquela jovem a florescer, a realizar os seus sonhos, a transformar o mundo com a sua arte, encheu-me o coração de alegria. Percebi que a minha missão na vida não era apenas criar roupas bonitas, mas também inspirar outras pessoas a acreditarem no seu potencial, a perseguirem os seus sonhos, a fazerem a diferença no mundo. Numa tarde soalheira, recebi um telefonema inesperado. Era o meu pai, com a voz embargada pela emoção. "Mariana, a tua avó faleceu", disse ele, com a voz trêmula. Ela partiu em paz, rodeada pelo amor da família. A notícia da morte da minha avó abalou-me profundamente. Ela tinha sido a minha mentora, a minha inspiração, o meu exemplo de vida, mas, ao mesmo tempo, senti uma serenidade inexplicável, uma certeza de que ela tinha partido em paz, sabendo que o seu legado continuaria a viver através de mim. No funeral, reencontrei-me com familiares e amigos que não via há anos. Partilhamos memórias, rimos, choramos, celebramos a vida da minha avó. Percebi que a família é o nosso porto seguro, o nosso alicerce, o nosso refúgio, que o amor é o nosso maior tesouro, o nosso guia, a nossa força. Após a cerimônia, Isabel aproximou-se de mim e abraçou-me com ternura. "Mariana, eu sei o quanto a tua avó significava para ti", disse ela, com a voz suave. Ela era uma mulher incrível, uma inspiração para todos nós. Mas não te preocupes, o seu legado continuará a viver através de ti. As palavras de Isabel reconfortaram-me profundamente. Percebi que a minha avó não tinha morrido em vão, que o seu espírito continuaria a guiar-me, a inspirar-me, a fortalecer-me. E que, enquanto eu mantivesse o seu amor no meu coração, nada me poderia abalar. Naquela noite, enquanto olhava para as estrelas, senti uma paz interior que nunca tinha experimentado antes. Tinha perdoado Isabel, tinha superado a traição, tinha encontrado o meu propósito na vida, tinha aprendido que a felicidade não reside no sucesso, na fama ou no reconhecimento, mas sim na capacidade de amar, de perdoar e de seguir em frente, apesar de tudo. E, com um sorriso nos lábios, sussurrei para o céu: "Obrigada, avó, por tudo que me ensinaste, por todo o amor que me deste. Prometo que vou honrar o teu legado, que vou continuar a lutar por um mundo mais justo e sustentável, que vou amar e perdoar incondicionalmente. Prometo que vou ser feliz, apesar de tudo." E assim, com o coração cheio de gratidão e esperança, continuei a minha jornada, sabendo que o futuro era incerto, mas que a minha alma era indestrutível. E que enquanto eu mantivesse a fé, o amor e a perseverança, nada me poderia impedir de alcançar os meus sonhos e de fazer a diferença no mundo.